Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Bom dia, meus amados, meus queridos. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2016 e nós estamos aqui mais uma vez para continuar a estudar a Palavra de Deus, para estudar um dos livros mais intrigantes e curiosos, um livro em que em torno de todo mundo hoje existem milhares de pessoas completamente apaixonadas por ele. É um livro que anuncia juízo, que anuncia a glória de Deus, mas que também nos dá a chave de libertação do que está por vir nesse mundo. Esse livro narra o final dos tempos, que é o livro de Apocalipse, para você que não conhece. É onde a gente vai ver a ira do Cordeiro. E o Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. E é Ele mesmo quem inspirou o apóstolo João a escrever esse livro. Jesus Cristo é o autor do livro de Apocalipse. E hoje a gente entra, sem muita conversa, na besta que emerge da terra. Ontem nós vimos sobre a besta que emerge do mar. Nós estamos relatando eventos que vão acontecer dentro do período da grande tribulação. E tudo que vai acontecer dentro da grande tribulação foi permitido por Deus. Porque Deus hoje tem nos dado a chance de se arrepender dos nossos pecados através da sua graça. E algo que é grátis, você não paga por ele. Então hoje, para você se arrepender, você não precisa estar debaixo de uma tsunami, você não precisa estar na frente de uma metralhadora, você não precisa estar com a mão sendo cortada por um louco, você não precisa estar numa condição em que você foge para um lado, tem demônio para tudo quanto é lado, tem feras querendo te matar, ou o sol que está quente 7 vezes mais. Hoje você, para aceitar Jesus, para você acertar a sua vida, você só precisa fazer uma coisa: amar a Deus. Ana, mas amar não é fácil. Olha, eu tenho uma moça que ela é apaixonada comigo, ela é louca comigo. Ela é bonita, ela é boa, muito gente boa, doce, inteligente. Seria uma ótima mãe para os meus filhos, é uma pessoa realmente adorável. Mas o meu coração não gosta dela. Eu gosto daquela outra lá que é meio vagabunda, desculpe a palavra, mas não gosta de fazer nada. Todo dia tá rodeando por aí, não tá nem aí. E aí? O que eu posso fazer? Eu posso obrigar o meu coração a gostar daquilo que eu não quero? Daquilo que ele não quer gostar? Do mesmo jeito é Deus, Ana. Eu não posso gostar de Deus porque eu não quero fazer aquilo que Deus manda eu fazer. Eu gosto de fumar, eu gosto de estar com os meus amigos. Eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não enrolo ninguém, eu levanto cedo, vou trabalhar, sou uma pessoa honesta. Eu chego no meu trabalho, eu cumpro horário, a carga horária, o que eu preciso fazer eu faço e até mais, dependendo do tempo, da condição. Eu sou um cara limpo, um cara honesto, não trato mal a ninguém, não perco tempo, não faço ninguém perder tempo comigo, não machuco o coração de ninguém. Pago as contas em dia, sou responsável, se eu vejo que alguém está precisando de ajuda, eu ajudo. Então, eu acho que eu amo a Deus, e se eu não amo, o que eu posso te dizer, né? Só que, o que acontece? A gente, para amar a Deus, a gente não pode simplesmente colocar na cabeça, eu vou amar a Deus. E achar que é como uma magia, como se diz aqui na Itália, tudo se acontece, tudo se cumpre assim, com um estralar de dedos. Se você que está me ouvindo realmente está levando a sério o meu conselho, em consideração o fato de querer realmente aprender a amar a Deus, você só vai conseguir fazer isso lendo a palavra dele. Deus, ele deixou a Bíblia como uma carta para cada um de nós. E a Bíblia, ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo, aqueles que a escreveram.
Você pode me falar ela é deturpada, você pode me falar ela tem várias versões, você pode me falar ela foi escrita em tantos anos diferentes, num período tão longo de tempo e blá 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 blá. Mas eu, Ana Paula, pela minha experiência, eu creio que é o Espírito Santo que tem sob controle a organização das Santas Escrituras. É Ele quem manteve íntegra as palavras que poderiam e deveriam chegar até os nossos corações. Eu não conheço grego, eu não conheço latim, eu não conheço hebraico, eu não conheço nada disso. Mas com aquilo que Deus tem me dado no meu português, tem sido suficiente para eu aprender a amar a Deus. Porque aqui, sem complicar a minha vida, eu tenho descoberto a cada dia um Deus tão maravilhoso, tão glorioso, um Jesus tão doce, um Jesus tão lindo, tão amoroso, tão disponível. E quando eu começo a ver a declaração de amor de Deus para comigo, automaticamente eu começo a me enamorar desse Deus maravilhoso. Quando eu começo a ler as histórias das lutas travadas de Deus, do homem com Deus, quando eu começo a ver o sacrifício que Jesus fez na cruz e Deus já ter preparado ele antes da fundação do mundo e todas essas coisas, não tem como, meu querido, minha querida, ter um pouquinho de consciência, colocar a mão nela e falar, poxa, quanta coisa Deus fez por toda a humanidade. E é onde a gente olha para fora pela janela ou olha pela televisão e vê o como o homem tem sido cruel, o como o homem tem sido insatisfeito, o quanto o homem tem sido ingrato com Deus. Sabe, passando por cima de coisas tão simples como a família, passando por cima do respeito ao próximo, passando por cima dos valores, passando simplesmente por cima da palavra, como está fazendo os Estados Unidos, e o Brasil está indo pelo mesmo caminho, querendo banir o evangelho, a palavra da salvação, a palavra da nossa libertação dos locais públicos, como escolas e certos locais de trabalho, e por aí vai. Tem gente que fala, poxa, mas Deus é cruel, ele vai mandar um bando de gente, milhões e milhões para o inferno, uma eternidade inteira, e esse povo vai ficar ali queimando, chorando com ranger de dentes, o verme não morre, o fogo não apaga, e outros milhões vão para o céu e vão ficar ali vivendo em paz, em alegria. Que Deus cruel é esse que manda um povo para o inferno eternamente? Por quê? Mas é fácil apontar o dedo para a atitude eterna de Deus para com os pecadores, e não só pecadores, porque todos nós somos, mas o que diferencia um pecador de outro pecador é que o pecador, um deles, ele tem uma consciência, ele coloca a mão na consciência, ele enxerga, poxa, sou um pecador, sou falho, sou ingrato, e não está certo ser assim, e eu preciso da ajuda de Deus, porque se ele não me ajudar, eu vou só piorar. E é onde a pessoa começa a buscar Deus na palavra. E o outro pecador, ele vira e fala só uma frase que eu acho que explica tudo para nós. Tem nada a ver. O importante é que eu não matei ninguém, que eu não roubei ninguém, eu sou um cara honesto, não brinco com o sentimento de ninguém, sou crescido, vacinado, não preciso dar satisfação para ninguém. O que tem sair com uma pessoa, deitar com ela, passar uma noite de amor? Tanto ela também é madura, é grande, é crescida. Nós somos adultos, vivemos nos tempos modernos. O que tem? Tem nada a ver. Tem nada a ver ouvir certas canções, tem nada a ver eu fazer certas coisas. Tem nada a ver. E do tem nada a ver, Deus, ele vai vendo o coração dessa pessoa. Ele vai vendo o coração dessa pessoa. E essa pessoa não tem nada a ver dela, ela vai só enriquecendo as suas promiscuidades. Ela vai só dando uma recalchutada a cada ano, ampliando as suas devassidões. Começa com uma simples transa, com uma mulher normal, uma mulher adulta, uma mulher independente. E dali ele já parte para a pornografia, dali ele já aumenta o nível daquilo que ele assiste pornografia. No amanhã ele está com uma criancinha de 11 anos numa cama.
Tem nada a ver, a criancinha está apaixonada comigo. É onde a mente que outrora existia, a consciência que outrora existia, começa a ficar cauterizada. Sabe o que é cauterizar? Cauterizar é selar. Cauterizar é tampar. Cauterizar é tirar o senso de percepção. Se você vai cauterizar, por exemplo, um pedaço de carne, ela é feita com ela vai sendo queimada, de modo que o sangue não sai. Então ela vai sendo vedada com aquela energia elétrica que é distribuída na superfície, cauterizada. E ali forma-se como uma crostitina, né? Uma crostichinha, como fala em português. Cauterizando, tampando o estado original. E Deus vai vendo o coração dessa pessoa. E essa pessoa, a cada dia, ela está mais apaixonada com aquilo que ela vive, com aquilo que ela faz, com aquilo que ela é. E ela tem uma bandeira na mão chamada não tem nada a ver. E ela vai caminhando, vai progredindo. E Deus, Ele é muito educado, Ele é muito maravilhoso, Ele é muito cavalheiro. Deus, nesse meio tempo, Ele deixa na sua vida situações para te mostrar que o seu tem nada a ver, tem a ver, tá errado. Mas é onde você simplesmente responde, não, eu não sou um mau cara, eu sou uma pessoa boa, sou gentil, sou educado, ajudo quem precisa. Eu não estou saindo com pessoas que eu estou enganando, com as pessoas que eu saio, todas elas sabem quem eu sou, o que eu quero, elas também querem o mesmo que eu, tem nada a ver. Tem nada a ver, Deus? Lá, deixa tudo exagerado. Eu acho que a gente nasce para viver, porque a vida é uma só e a gente tem que aproveitar ela enquanto dura. Tem nada a ver. E Deus, Ele vai te levando a fazer você enxergar as coisas, mas você vai só aumentando no seu ego. E ali é onde muitos partem para a devassidão total, partem por situações que realmente os levam ao fundo do poço. Mas nesse não tem nada a ver, nesse percurso do chamado tem nada a ver. Os anjos, né, de Deus estão procurando te proteger, é onde você tem tantos livramentos, porque Deus, Ele tem um tempo para você. Ele tem um tempo de vida para cada um de nós, e Ele deixa cada um de nós nesse tempo. Mas quanto mais o seu coração ama a vida que você tem, os demônios, eles começam a te rodear também. E você, no seu tem nada a ver, você ama aquilo que você vive, aquilo que você faz, os demônios começam também a te influenciar, com bandejas de prata te oferecendo pecados novos a cada dia. E você vai abrindo a sua mente para o inferno, literalmente falando, sem imaginar que você já está indo para ele. Deus, Ele está numa luta com você. Deus, Ele está do jeito educado e cavalheiro dele, colocando para você o que é certo. Mas você chama o mal de bem e o bom de mal. Você inverte valores para viver o seu tem nada a ver, para justificar as suas concupiscências. Até um dia que Deus olha para o teu coração e Ele pode sondar o teu coração. Nesse momento, meu amado, minha amada, Ele vê que o teu coração não quer mais saber dele. Que o teu coração está 100% inclinado para você mesmo, para o mundo, né? Chamado mundo. Onde tem os prazeres da carne, onde tem as comodidades desta vida. Talvez você é alguém que já juntou tesouros nessa terra. Talvez você está comprometido demais com aquilo que você conseguiu para abrir mão dos seus desejos, daquilo que você vive. Talvez você já se embolou tanto que não tem mais jeito, segundo você, de voltar atrás. Talvez o preço que você vai ter que pagar para renunciar ao pecado na sua vida é tão caro que você chega à conclusão e diz, não vai, eu não vou conseguir pagar, eu não posso. Como aquele rico que veio até Jesus, aquele jovem rico, ele veio apaixonado, no caso dele, para Jesus e falou, mestre, diga-me, o que eu posso fazer para te servir? Jesus vira para ele e fala, vai, vende tudo que tem e me segue. Ele abaixa a cabeça, ele pensa um minuto e diz que não e vai embora, triste. São tantos os casos, amados, do tem nada a ver pelo mundo.
São tantos os casos daqueles que não podem renunciar àquilo que eles conseguiram. E aí, os inimigos, né, os demônios, os espíritos imundos influenciam essas vidas, elas vão sendo aprisionadas. Às vezes a prisão da pessoa não é nem uma droga, não é nem uma doença mortal, não é nem... Às vezes a doença da pessoa, a prisão da pessoa é o conforto no qual ela se encontra. Às vezes o cara, ele tá vivendo uma vidinha tão boa, tão gostosa, ele tem tudo ali, ele tem acesso a tanta coisa dentro da casa dele, ele tem tanto aparelho eletrônico, ele paga assinatura disso, assinatura daquilo, tem uma geladeira abarrotada de coisas finas, tem uma casa tremenda, deliciosa, maravilhosa, com vista que sabe para onde. E o prazer dele é à noite se colocar ali na frente da televisão e assistir tudo que ela oferece. Às vezes o negócio dele é ouvir aquelas músicas terríveis que lançam tantas maldições na sua vida. Às vezes essa é a sua prisão. Não tem nada a ver. Levanta de manhã, vai viver uma vida honesta, mas ele está aprisionado em paixões tão sutis, né? Às vezes a sua prisão é um Facebook. Às vezes você nem está olhando porcaria no computador, mas você está tão preocupado em conversar com tanta gente no Facebook, um bando de balela, e fica conversando coisa de mais ou menos. Cada um tem o seu assunto, aquela que fala de cozinha, aquele que fala de trabalho, aquela que fala de música, aquela que te manda links de coisas científicas muito curiosas, aquele que fala de futebol, e você fica ali horas e horas e horas e horas na frente do Facebook. Aí você aprendeu a fazer a tal da fotografia, né? Tem um negócio por aí na internet que a pessoa faz fotografia de cada momento que ela passa e ela vai publicando isso não sei aonde aí no Face, na internet, né? Eu esqueci como é que chama, é tanta coisa estúpida que tá aparecendo. E a pessoa começa a se vangloriar, começa a se manter cada dia mais bem arrumada, mais produzida para fazer, né, essas fotos instantâneas e ir postando para ser adorada, para ser colocada como gloriosa. Nossa, como ela é bonita, nossa, como ele é bonitão. Ó, o que gosta de fazer. Outro dia eu vi aí gente falando de um pastor que ele prega a simplicidade, prega a humildade, prega a pobreza. Mas aí na página do Facebook dele, ele colocou ele esquiando. O esporte, o hobby dele é esqui. E ele faz viagens internacionais para ostentar aquilo que ele ama. Então, você vai vivendo assim, sabe? Deus, ele olha para nós como eu olho para o meu filho. Eu tenho 2 filhos, mas vamos falar do de 8 anos. Meu filho de 8 anos, ele é uma criança muito boazinha, sabe? Tem um coração realmente de manteiga muito bom. E o meu filho de 8 anos, tem hora que ele cisma, que ele quer brincar com certas coisas, mas na hora errada. Tem hora que eu olho e falo, deixa ele brincar uma meia horinha, depois eu recolho ele para estudar, para fazer as coisas sérias. Mas meu filho é um tipo que, se eu não tô em cima dele, no pé dele, tentando fazer ele fazer a coisa correta, ele vai levando a vida tranquilo. Ele estuda por estudar, ele escreve por escrever, ele lê por ler. Tem vezes que eu pego o caderno dele, tem tanto garrancho. E aqui na Itália, garrancho é chamado de talento, para vocês que não sabem. Eu fui questionar com a professora dele, que ele estava escrevendo muito mal. E eu vejo ele escrever, ele escreve justo para falar que escreveu. Então sai aquela letra terrível. A professora, não, a letra dele é muito bonita. Inclusive é o talento, a letra é uma coisa pessoal de cada um. Eu falei, não, até aí nós estamos de acordo, só que quando você vê uma pessoa fazer justo para fazer, tá errado, porque eu sei que ele é capaz de fazer isso melhor. Mas não tem jeito de discutir com certas professoras italianas, a gente larga para lá, deixa do jeito que elas acham que é e a gente assume na cobertina, né, a nossa responsabilidade de ajudar essa criança, de instruir ela do modo correto. Mas tem nada a ver, então assim, Deus ele olha para nós assim. Eu poderia fazer 2 escolhas com meu filho, e eu fiz uma delas. Deixar para lá, tanto. O importante é que ele está estudando, o importante é que ele escreveu o que tinha que escrever, tanta professora acha que é um talento esse garrancho que ele está fazendo, então está todo mundo feliz.
Eu vou pensar em cuidar da casa, vou pensar em ir para as panelas, né? Cozinhar o feijão, colocar a barriga na trempe, como dizem. Ou eu posso cobrar dele uma disciplina melhor, uma atenção melhor, um cuidado melhor. Deus, amados, Ele cuida dos seus. Ele vê muitos dos seus filhos, não tem nada a ver, então Ele vai e tenta disciplinar. A Bíblia fala que a ovelha, ela aceita ser disciplinada. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Ela pode, às vezes, estar até em rebeldia, mas ela devagarzinho, ela vai se deixando consertar pelo seu pastor. Mas o bode, ele dá coice. É onde eu vejo muitas crianças que qualquer coisa que você fala com elas, já se colocam a urlar, a gritar, a gritar. E ela no final te bota no chão e bota o pé em cima. É ela que decide. E tem o caso da criança que começa a gritar, você começa a gritar mais do que ela. Ela começa a dar uma de doida, você dá de doido mais do que ela, a ponto que ela assusta, porque aí ela olha o seu tamanho, o tamanhozinho dela, ela entende que está lutando com uma força maior, é onde ela baixa o facho. Então você consegue impor para ela o que é certo, porque tem coisa que tem que ser imposta. Então, amados, eu não sei qual é o teu coração, se você é uma ovelha ou se você é um bode. Uma coisa é certa, os bodes têm a mania e a certeza de dizer que Deus é cruel porque vai condenar milhões e milhões de pessoas no inferno por toda a eternidade. E as ovelhas, elas simplesmente entendem que quem está no inferno está por consequência de um coração 100% inclinado a si mesmo, ao mundo, à carne, a tudo, menos a Deus. Nós estamos no tempo da graça. A graça, ela é oferecida. Quem quiser que a pegue. Se pega, pega direito, aprende direito, se aplique verdadeiramente direito. Apaixone-se por isso. Eu posso me apaixonar por cozinha. Eu posso ir no supermercado, comprar vários ingredientes. Eu posso ir numa loja de aparelhos domésticos, comprar tanta coisa, comprar livro de receita. E eu posso querer apaixonar se eu começo a estudar aquilo, eu começo a me envolver com aquilo. Eu posso me apaixonar por qualquer coisa que eu me dedico. Porque eu preciso conhecer aquilo que eu tenho nas minhas mãos. E se aquilo que eu tenho nas minhas mãos é uma coisa boa, provavelmente vai ser impossível não se apaixonar por ela. Mas se o que eu tenho nas minhas mãos é uma porcaria, lá no final eu vou entender que não presta, então não vou me apaixonar. Amados, a besta que emerge da terra. Apocalipse capítulo 13, versículo 11 em diante. Vi ainda, João, vi ainda outra besta. Anteriormente dessa, ele viu uma besta que emerge do mar, dos povos, das multidões, das línguas, uma besta que vai emergir do povo mundial. Agora ele vê uma que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Essa besta, ela possuía 2 chifres, ou 2 reinos. Ela parecia cordeiro, parecendo cordeiro. Quer dizer, ela parecia que era boazinha. Mas quando essa besta abria a boca, ela falava como um dragão. Não sei se você já viu filmes de dragão, mas uns dragões nos filmes, quando eles abrem a boca, cospe fogo, né? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Quer dizer, quando a besta que emerge da terra se encontra com a besta que emergiu do mar, ela tem toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Significa que Satanás está plagiando, copiando como Deus fez. A Bíblia fala que Jesus Cristo disse: quem vê a mim, vê ao Pai. A Bíblia fala que Jesus declara que a ele foi dado toda a autoridade nos céus, na terra. A Bíblia fala que quem vê a Deus Filho, vê a Deus Pai, porque eles são um só. Quer dizer, Deus Pai deu para o Deus Filho toda a autoridade. E o Deus Filho honra o Pai de todo o coração e reconhece que ele tem toda a autoridade. E eles dizem que os dois são um só.
Então Jesus tem a mesma autoridade de Deus Pai. É o que a Bíblia fala em resumo. E aqui a gente vê que a primeira besta e a segunda besta praticamente vão ser uma coisa só. Uma vai ter a mesma autoridade da outra. Olha aqui. Essa segunda besta, ela parece o cordeiro. Então, uma imitação negra do Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz. O anticristo é trevas. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com a terra e os seus habitantes, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Jesus, ele faz com que nós adoremos a Deus. O anticristo fará com que toda a terra adore a primeira besta, a besta religiosa que nós estudamos ontem, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Nós estamos vivendo em dias em que os homens estão atrás de sinais. Até aqueles que são eleitos, muitas das vezes, eles acabam perdendo o equilíbrio e se desviando da Bíblia, da palavra de Deus, para ficar atrás de profecia, sinal daqui, sinal dali. Eu vi, meus irmãos, crente caindo em heresia por causa disso. Pessoas que a vida delas é só ficar atrás de sinal, só atrás de profecia. E qualquer profecia que eles jogam no ventilador, essas pessoas abraçam de todo o coração. Profecias que não têm nenhuma base bíblica. Quantas e quantas e quantas estão saindo por aí? E essas pessoas estão acreditando. Satanás, ele não vai querer desviar um convertido, alguém que está se preparando para partir desse mundo, alguém que está para subir no arrebatamento. Satanás não vai aparecer para você oferecendo o mundo. Ele não vai aparecer para você oferecendo prosperidade. Ele não vai aparecer para você que crê na volta de Jesus, falando se você orar, Deus vai vir e vai sarar a sua terra. Ele não vai aparecer para você te dando um emprego maravilhoso, um marido maravilhoso, ou que sabe o quê, porque ele sabe que você não vai se inclinar mais para nada do mundo. Mas ele é astuto porque ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos que glorificavam, serviam a Deus na presença de Deus, a glorificar Satanás, a ele mesmo, a irem com ele, abandonarem o melhor do melhor, que era o céu. Anjos que estavam na presença do Deus Pai Todo-Poderoso, conheciam o amor de Deus, conheciam a glória de Deus, conheciam o poder de Deus. Mas Satanás, na sua astúcia, conseguiu corromper esses anjos. Você acha que você é muito forte e não será corrompido por Satanás? A única coisa, meu querido, minha querida, que nos protege de Satanás, que é o quarto maior na sua grandeza dos poderes, é a palavra de Deus, pura, verdadeira e genuína. Se você se alontana, se você se afasta das escrituras para se inclinar para a profecia de tudo quanto é lado, e olha que são tantas, Satanás, ele vai conseguir te seduzir. Porque ele vai vir para você com engano. Ele vai vir para você falando 90% da verdade e 10% de mentira. E se ele vê que você é muito fera, muito forte, muito decidido em subir para o céu, ele pode vir para você com 99,5% de verdade e 0,5% de mentira. E se ele vê que você ainda é muito mais forte do que aquilo que, ele vê em você uma convicção tão grande, mas ele vê que você, mais do que buscar a Deus nas escrituras e na oração, ainda fica muito por trás, atrás de profecia, ele pode vir para você com 99,90% ou 99,99% de verdade e 0,01% de mentira. É uma microgota de água de esgoto num balde de água. Não falo nem num copinho de água cristalina, mas num balde. Um balde de 10 litros d'água cristalina, mais pura que seja, com uma microgota de água de esgoto.
se torna uma água venenosa, uma água amarga, uma água suja, uma água contaminada. Se essa água tem bactérias mortais, elas vão se espalhar naquela água cristalina do mesmo jeito. A Bíblia fala para a gente tomar cuidado com o fermento. E tem muito crente perdendo essa advertência e se deixando fermentar pelos lábios de muitos, que se dizem até profetas. Então vamos tomar cuidado, porque a Bíblia fala que o anticristo, ele vai receber todo o poder do dragão. E Paulo diz que o espírito do anticristo já operava na época deles, 2000 anos atrás. Imagina agora o quanto ele não tem operado. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Quer dizer, primeiro a besta vai ser adorada a ponto que os homens vão dizer: quem é semelhante à besta? Quem pode contra ela? Quer dizer, ela vai ser colocada no ápice do poder religioso. E o mundo, em total praticamente, só quem tem o nome escrito no livro da vida que não vai adorar a besta, mas todo o resto vai. De repente surge uma segunda besta. E ela se torna tão poderosa que ela honra a primeira besta e a primeira besta honra ela, a ponto que as duas vão fazer sinais. E eles vão seduzir os que habitam na terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Como que você pode provar que você é tão poderoso quanto uma segunda pessoa? Exercendo os mesmos prodígios do que ela. Jesus, quando ele veio na terra, ele ressuscitou a muitos, ele curou a muitos, ele libertou a muitos. E ele se dizia filho de Deus. E Deus deu a ele autoridade para agir na terra como ele agiu. E hoje a gente crê no poder de Jesus Cristo, a gente crê que ele é como Deus, que ele é tão poderoso quanto a Deus. É por isso que a gente honra tanto a Deus Pai como Deus Filho. É por isso que a gente ama os dois, é por isso que a gente glorifica os dois. Isso aqui é o plágio, é a cópia da natureza de Deus e de Jesus. Satanás vai fazer igual. E eles vão conseguir seduzir os que habitam sobre a terra. Por que fala sobre a terra? Porque são os vivos. É a terra dos viventes. Ah, meus amados, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam então uma imagem à besta. Quer dizer, o anticristo vai induzir o mundo a fazer uma chamada imagem à besta, uma honra para ela. Aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego, ou foi dado poder para dar fôlego à imagem da besta. Na Bíblia, quando você escuta a palavra fôlego, você pode traduzir como vida. Significa que essa tal imagem, ela vai receber fôlego de vida, ela vai viver, ela vai parecer algo vivo. Satanás não pode dar vida para ninguém, meus irmãos, porque ele é morte. O único que pode dar vida é Deus. Mas Satanás, copiando a Deus, ele vai ter condição de dar o tal de fôlego à imagem da besta. Essa imagem ela vai ser praticamente como um zumbi, né? Um morto-vivo. Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, essa imagem, esse fôlego, se a gente tenta levar para o lado da tecnologia, porque eu vejo que Satanás, ele age 90% através da tecnologia no mundo. Porque ele não é, por exemplo, onisciente, por exemplo, ele não é onipotente e ele não é onipresente. Mas hoje ele consegue dominar grande parte do planeta Terra através do quê? Da tecnologia. Já ouvi falar, alguém disse que, por exemplo, você talvez comprou uma televisão, essas televisões de última geração que tem telecâmera, né? Tem gente que fala que com a televisão desligada, a telecâmera está registrando tudo do mesmo jeito. Já ouvi gente falar até de desligar da tomada, tirar a energia por causa dessas coisas.
Tem gente que diz o telefone, ele está o tempo todo ligado. Então, às vezes, até desligado, né? Até ele julgado ali pro lado, ele tá gravando tudo que você conversa. Tem tecnologia para essas coisas. Eu não vou falar muito para não fazer uma nota aqui, mas eu acho que os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Hoje surgiu os drones, de repente, do nada surgiu esses aviãozinhos que ficam rodando para tudo quanto é lugar. Agora estão seduzindo, né? As pessoas, induzindo elas a comprar o seu próprio drone. Compre o seu próprio drone. Porque aí você vai ficar passeando com ele em certas zonas, né? Talvez o governo ainda não chegou ali, aí você comprou o seu drone pessoal, você liga, você passeia com ele, você mapeia toda a zona da terra onde você mora. E quem sabemos nós que isso não manda dados para um computador muito mais inteligente a ponto que ele recolhe essas informações? Não, mas não precisamos ir muito longe na tecnologia, basta o Facebook. Você tá aí botando fotografia, né? Ah, hoje eu fiz um bolo de laranja. Aí você vai tirar foto do bolo da laranja. Ah, hoje eu pintei uma parede da minha casa de azul. Você vai lá e tira foto. Aí você começa a tirar foto da sua cara. Hoje você tá loura, amanhã você tá morena, você vai tirando foto. Foto dos seus filhos, foto do aniversário, foto disso, foto daquilo. Ah, eu gosto de vir nesse parque. Bota a foto do parque. Eu gosto de vir nesse restaurante. Bota a foto do restaurante. Quer dizer, você mesmo tá mapeando a sua vida e entregando de bandeja para alguém. Não é verdade? Ah, meu querido, minha querida. A coisa está indo muito mais além do que a gente imagina. E eu sei que essa chamada imagem de besta, ou da besta, ela vai ter poder para falar e para matar aqueles que não adoram a besta. Eu não quero entrar aqui com uma suposição do que vai ser, mas vai ser algo que vai poder falar e matar quem não adora a besta. Ponto final. Essa aí é a função dessa tal imagem. Eu não sei se ela vai ser replicada e vai ser colocada dentro de cada casa, ou eu não sei se ela vai ser interligada pela internet, ou sei lá, por ondas de rádio, em todo o planeta, mas eu sei que ela fala e mata. A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O bacana é que a marca da besta ela pode ser até escolhida. Você pode escolher colocar a marca, o nome ou o número. O que você acha mais bonitinho? O que você vai achar mais fashion? Porque vocês acham que no início que essa marca for induzida e imposta ao mundo, ela vai ser feita de modo à força? Você acha que um planeta com alguns bilhões de habitantes vai ser fácil de domar desse jeito? Ou você acha que vai ter os primeiros que vão levantar a mão e entrar na fila e vão ter orgulho de pôr a marca da besta? Quando Satanás veio a Eva para fazer ela comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não arrancou o fruto da árvore, enfiou na boca de Eva e balançou a cabeça dela para ela morder à força e pegou um chicote e bateu nela impondo isso. Mas ele seduziu a Eva. Ele conversou, ele tem uma lábia. Lê lá em Gênesis como é que foi a tentação, a queda do homem. Ele conversou com Eva, ele já sabia que ela tinha, né? Ele percebeu nela aquela gotinha de curiosidade, então ele aproveitou em cima daquele argumento e entrou com tudo. E quando assustou, ela já tinha comido, ainda foi até dar pro Adão. Quer dizer, o negócio foi tão pesado que ela ainda foi oferecer para Adão. Ela já depois de ter mordido e comido desse fruto, aberto os olhos entre o bem e o mal, ela foi lá e ainda ensinou o Adão a comer, o Adão foi lá e comeu. Amados, a gente está vendo a história do microchip. É o que mais se aproxima de uma marca debaixo da pele, que pode fazer você ter controle sobre a sua vida.
Você pode abrir a porta da sua casa, a porta do seu carro, você pode ligar o seu computador, você pode fazer, se você tem alguma doença aí, que você desmaia, você para no hospital, eles leem o teu microchip e você vai ser identificado, se você está pagando plano de saúde, está em dia, qual o tipo do seu sangue e etc. Satanás, ele tem oferecido coisas para nós como brinquedos. Nós somos uma geração que brinca com a tecnologia. Você tá aí de olho no novo telefone que vai sair, porque ele é mais potente, ele tem mais memória, ele tem mais espaço, ele tem uma câmera de maior resolução, ele consegue girar mais coisa para você, quer dizer, não vai travar. Você quer comprar televisão de última geração, que automaticamente te dá imagens 3D, você não precisa então pagar o canal que é em 3D, mas você já tem a televisão que você bota o óculos e já converte tudo. Agora apareceu, não sei, no Brasil, aqui na Europa, agora está girando uma propaganda de um dispositivo que você coloca o seu iPhone, pelo que eu entendi é o tal do iPhone, você coloca o iPhone acoplado, coloca esse troço no olho como um óculos, aí vira uma espécie de um óculos todo fechado, e você consegue visualizar tudo como se você estivesse dentro do ambiente. É outro que 3D, 4D, né? Você tem uma sensação 360 graus das imagens que o telefone reproduz para você. Então a gente vai comprando esses brinquedinhos, compra o drone, compra o telefone, compra a televisão, compra não sei o quê, porque a gente quer estar na moda com a tecnologia. E agora tá aí já muitos comprando o tal do microchip Mondex. Eu nem sei se ainda é o tal do Mondex, talvez o troço tá até mais evoluído, mas sei lá o que é. Sei que seja o que é, já está seduzindo a muitos. Muitos já colocaram microchips. Tem gente pondo microchip no braço, tem gente colocando na coxa, tem gente colocando na perna, tem gente colocando na mão esquerda. Mas a Bíblia não é Bíblia de confusão. Ela fala da mão direita ou a fronte. Então, qualquer coisa que ainda não está na mão direita ou na fronte não é a marca da besta. Porque a Bíblia não daria esse pequeno detalhe se não fosse importante. Eu, Ana Paula, eu creio que o mundo ele está ensaiando para receber uma coisa definitiva. Então, se você que está me ouvindo pergunta para mim, você acha que esses microchips já são a marca da besta própria dita? Eu arrisco dizer que não. Pode até ser que alguma coisa que seja realmente a marca da besta já esteja em alguns que colocaram na mão direita ou na fronte. Se for nesse caso, eu posso até acreditar que pode ser já alguma coisa. Mas esses que colocaram no braço de esquerdo, na perna, não sei aonde, não é marca da besta. Porque a marca da besta, ela vai ser colocada sobre a mão direita ou sobre a fronte. E sobre é em cima, pode ser até debaixo da pele, sutilmente. Porém, aqui está falando sobre, pode ser como uma tatuagem, pode ser um sistema que quem tem, você vai ver que ele tem. Talvez quando passar por você, você vai ver que ele tem. Porque a Bíblia fala que nos últimos dias, até os pais vão entregar os seus filhos para a besta. Então, para alguém ser entregue, tem que ser identificado de modo muito fácil. Pufa, esse aqui não tem. Tem uns filmes velhos aí dos Estados Unidos falando sobre a marca da besta. Eu não quero entrar muito em explorar esse assunto, porque é um assunto que ainda não está formado, meus irmãos. Esse assunto não está definido. Eu já ouvi falar que existem fábricas, inclusive em Belo Horizonte tem uma fábrica de microchip. E tem várias fábricas já espalhadas pelo mundo inteiro fabricando certos dispositivos de identificação, digamos assim. Mas nenhum deles ainda está sendo distribuído em massa a nível mundial. Eles estão em fase de teste, alguns estão sendo vendidos, alguém está colocando, uma determinada zona estão usando alguma coisa, está sendo falado que vai ser obrigado a colocar em bebês e e tototô. Mas na prática, eu ainda não vi nada denunciando o que está acontecendo. Barack Obama, acho que no ano de 2013, falou que em 2014 ou 15 ia entrar em vigor o chip para o sistema de saúde, né, social.
Mas eu não sei dizer se isso já está lá em vigor e está acontecendo e os americanos estão com microchip debaixo da pele, ainda mais o americano, né? Porque se você olha, o Barack Obama, o que ele fez nos Estados Unidos nos últimos anos, desde quando ele entrou? Ele pegou uns Estados Unidos cristão e tem transformado ele num Estados Unidos pagão. Quando ele entrou para a presidência, os Estados Unidos ainda dizia God bless America. Quer dizer, Deus abençoe a América. Em todos os filmes, lá, a Bíblia, versículos bíblicos para tudo quanto é lado, as igrejas estavam lá. Então, quer dizer, né, não se falava nem de muçulmano. Você ouvia falar de muçulmano nos Estados Unidos antes do Barack Obama. Quando o Barack Obama entra para os Estados Unidos, ele deprava a mente dos americanos. Por quê? Por quê? Porque se esses chips, essas leis, essas situações simplesmente fossem impostas à população americana antes de Barack Obama, ninguém ia aceitar. Opa, isso é a marca da besta, porque é um país cristão. Era um país cristão. Era um país que dizia sempre God bless America. É um país que os presidentes antigos deles diziam God bless America. Sempre, sempre. E agora, Obama, vamos legalizar o casamento gay, vamos legalizar a adoção das crianças por cópias gays, os 50 estados americanos vão ser obrigados a fazer casamento, em que as igrejas estão fazendo tudo que quer, em que os muçulmanos não são maus, mas são só esses radicais que são como uma doença, mas os muçulmanos verdadeiros são ótimas pessoas, maravilhosas e blá, 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 blá. O Papa veio cá, nós somos amigos. E tal daqui, tal dali, tititi, tchó, 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 e o troço está crescendo lá. E Estados Unidos está sendo depravado. Agora não, a NASA obriga que ninguém mais pode abrir Bíblia lá dentro. Se você é um funcionário da NASA e se diz cristão, você está dentro da NASA, você não pode praticar a sua fé cristã. Você não pode ter uma Bíblia no exército, não, está proibido. E se você é um juiz de casamento, não casar um casal gay, você vai para cadeia. E as crianças na escola não podem mais falar de Jesus, não, nas escolas não se fala mais. Agora os Estados Unidos ele tem que lançar muito do material violento, né? Então vamos lançar videojogo, né? Videogames aí de violência, de não sei o quê. E tá deturpando a mentalidade dos americanos. O americano de 10 anos atrás não é o mesmo de hoje. Agora nós vamos poder oferecer o microchip. Porque nós conseguimos abrir até uma igreja satânica nos Estados Unidos. Olha quanta gente veio adorar. Nós fizemos uma lavagem cerebral nessa população, nessa nação. Agora vai ser fácil oferecer a marca da besta. Mas antes a gente vai começar a falar alguma coisa sobre o sistema social de saúde, de um microchip que vai trazer tantos benefícios. A gente vai só trabalhar isso, vamos falar que vamos pôr em lei, mas a fábrica ainda não conseguiu produzir o suficiente para colocar na população. Mas a gente vai brincar com esse assunto, vamos ficar brincando com isso aí, para cima e para baixo. Vamos acostumar o povo. Nesse meio tempo, a gente vai lançar muito brinquedinho tecnológico no meio da população também. Por quê, meus irmãos? Porque na hora que o anticristo vier, o cenário está preparado e todo mundo vai levantar a mão e quer a marca da besta. Aqueles que não estão inscritos no livro do Cordeiro da Vida, meus irmãos. No livro da vida. A população vai desejar ter a marca da besta, porque lá no 13, nos versículos anteriores, eles adoram a besta, a primeira. A besta religiosa, porque o mundo já está todo bagunçado com relação à religião. Quem diz que crê em Jesus piamente é radical, é contra a vida. Porque do mesmo jeito que nasceu os muçulmanos radicais, pode nascer os cristãos radicais também. A gente pode começar a querer matar todo mundo, né? Assim que eles estão começando a induzir a população a pensar. Não pode fazer nada. O crente verdadeiro, ele está preso. Quer dizer, não tem vida. Como é que a gente pode deixar um cara desse se manifestar? E os filhos desses crentes, como é que vai ser? A gente tem que liberar as coisas, tem que começar a cortar através do governo, do sistema da escola, porque os filhos desses crentes vão ficar radicais igual os pais, e isso tem que ser proibido. A gente tem que começar a dar uma alisada nessa história aqui. Vamos amaciar a carne. Aí os filhos deles vão começar a ter uma mentalidade mais aberta, porque esse povo crente é muito antigo. Eles não estão antenados de acordo com o mundo, glória a Deus, por isso que a gente não está no ritmo do mundo, senão a gente estaria no mundo, estaria perdido e condenado.
A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Vai começar seduzindo, mas vai terminar obrigando. Isso é certo. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome ou o número da besta ou o número de seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. E o número dele é 666. A própria Bíblia responde para nós, amados, que o 666 significa número de homem. E aí o pessoal começa a calcular o número da besta de todos os modos para achar. Já acharam 666 em Hitler, já acharam 666 em nome do Papa, aquele que morreu, já acharam 666 em tantos personagens aí pelo mundo. Mas o número da besta é o tal do número de homem. Amados, eu quero ler com vocês 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou ler ele talvez até grande parte dele, mas eu sei que do 7 até o 12 fala mais acirradamente sobre o anticristo, mas eu vou ler como Paulo. Vamos falar o que Paulo falou. Paulo disse: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem sequer por epístola, como se procede de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e também seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça, aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Olha que forte aqui. Aqui está falando da segunda vinda de Jesus. Tem quem diz terceira, porque tem pastor que fala que Jesus vai vir 3 vezes. A primeira é quando ele nasceu da Virgem, depois ele morre na cruz. A segunda, quando ele vem buscar os seus, mas ele não pisa na terra, ele vem nos ares. Nós nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus nos ares. E esses ares aqui, não está dizendo que é na atmosfera que a gente vê aqui de céu azul e céu brilhante. Fala de ares, não é específico. Mas independente de onde seja, diz que Jesus não põe o pé na terra. E a terceira vinda é quando ele vem e coloca o pé no Monte Sião, e esse monte se abre em 2, esse parte ao meio, né? Então, assim, tem quem diz que é a segunda vinda de Jesus, porque é a vinda em que Jesus vai pisar na terra, por isso que se diz segunda vinda. E tem quem diz terceira vinda, porque ele vai sair do céu, do lado do Deus Pai Todo-Poderoso, onde está no trono, à direita de Deus Pai, e vai vir em direção à terra e vai fazer uma ação à terra, quer dizer, a terra vai sofrer um resultado com essa vinda dele. No caso do arrebatamento, milhões de pessoas vão literalmente desaparecer, mas ele não pisa na terra, ele encontra conosco nos ares.
Amém? Então, aqui está falando da vinda de Jesus na terra, quando ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Essa vinda, ela vai selar o chamado Armagedon, que vai ser uma guerra que todo mundo vai levantar contra Israel. Eles vão vir contra Israel para destruir Israel. E eles vão fazer uma matança. E vai chegar um momento que já vai estar quase perdendo a esperança, tá? Os judeus vão ver o seu Cristo vindo com a sua multidão vestida de branco para pelejar contra o anticristo e os seus aliados. E é onde diz que Jesus vai matar o anticristo com a sua boca. Eu não sei se vai sair fogo da boca de Jesus, mas a palavra diz que ele vai matar o anticristo. O único que pode contra ele é Jesus. Então aqui está falando isso. Paulo diz, olha, não... No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procede de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então ele fala aqui da nossa reunião com Ele, mas ele fala também do dia do Senhor. Na grande tribulação, a gente tem estudado que os primeiros 3 anos e meio, Deus também vai ceifar o seu povo. Deus ele vai recolher um povo. Ele vai pegar os 144 mil judeus, 12 mil de cada uma das tribos. E ele vai pegar os santos da grande tribulação que não aceitaram a marca da besta e morreram por causa disso. E aqui ele fala... Tenha chegado o dia do Senhor. Se você olhar pela Bíblia fora, o dia do Senhor é dia de ira, é dia de vingança, é dia de fúria. E ele está lá em Apocalipse. E ele vai se concluir com a volta de Jesus para fazer a guerra do Armagedon. E ele vai acabar com todos esses homens maus que têm a marca da besta. Vai sumir todo mundo ali, vai ser exterminado ali no dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O primeiro sinal, ou a primeira profecia de que se está aproximando o dia do Senhor, que é o dia de ira, dia de vingança, é a apostasia. Aí você lembra lá de Ló, quando Abraão intercede pedindo para salvar Sodoma e Gomorra, tentando entender a situação, e ele fala, se tiver 50 justos naquela cidade, se eu destrói a cidade, não. 40, não. 30, não. 20, não. 10, não. Se tiver 10 justos naquela cidade, eu não vou destruir Sodoma, por causa dos 10 justos. Mas aqui, meus amados, para que acabe a justiça, tem que vir a apostasia. A apostasia ela não vai vir de um dia para o outro, mas ela está sendo um processo que está só se degradando a cada dia. Você vê o alastramento da apostasia em todas as igrejas praticamente. É a separação das águas. É onde Deus já está começando a separar a ovelha de bode. É onde ele vai conseguir recolher o trigo do meio do joio. É a apostasia que revela realmente o coração daquele que se diz crente. Então, primeiro vai vir a apostasia. Na época do apóstolo Paulo não tinha essa apostasia que tem hoje. Depois vai ser revelado o homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade aqui, ele também é chamado filho da perdição. Esse aqui, ele está dentro das igrejas apóstatas. Ele aqui, esse primeiro momento aqui, ainda não está falando do anticristo não. Mas ele está falando da natureza daqueles que vêm da apostasia. Eles são homens iníquos. Eles são filhos da perdição porque eles se perderam da verdade. Eles se opõem e se levantam contra tudo que se chama Deus. Você vê hoje pastores dentro de igrejas blasfemando contra Deus. Estão blasfemando, estão misturando as coisas de Deus. Eles se assentam no santuário de Deus também. Os homens da apostasia, eles têm se assentado no santuário de Deus, se ostentando ser como Deus. Você vê em líderes aí, pastores aí, serem tratados como deuses. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Esses homens, eles vão ter o líder chamado anticristo, porque ele continua, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Olha só,
O mistério da iniquidade, o homem iníquo, o homem da iniquidade. Também aqui está tudo no pacote. São os apóstatas, os apostatados. Porém, o mistério da iniquidade ele já opera. Então é a apostasia, porque o motor que faz funcionar a apostasia são os homens iníquos. Os homens contra Deus e que se acham como Deus. Se você procurar bem, você vai ver pastores se dizendo ser Deus, sentando-se no chamado santuário de Deus. Então a igreja feita por pedra é santuário de Deus? Não, mas as pessoas que estão ali dentro formam o santuário de Deus, porque ali tem muita gente que é de Deus. E se você fala para uma massa de pessoas, para uma multidão de pessoas, você está falando para trigo e para joio. E se você nesse meio se diz ser tão importante como Deus, porque você realiza, acontece e faz. São os falsos pastores. Vai lá ver Ezequiel capítulo 34, está falando sobre isso. Então o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem detém o mistério da iniquidade para que ele se manifeste como um todo, para ser o que ele é, quer dizer, o anticristo próprio, a pessoa dele apareça na terra e governa o mundo? O Espírito Santo. Ana, mas o Espírito Santo é o Espírito de Deus e é Deus. E a Bíblia diz que Deus é onipresente. Como é que Deus vai se afastar? Como é que Deus vai sair do mundo se ele é onipresente? É impossível que o Espírito Santo vá embora. Eu sou de acordo com você, meu amado. Porque Deus ele é onipresente. Deus não tem como não estar em todos os lugares, conscientemente, sabendo o que está acontecendo. Deus tem controle de todas as coisas. Mas se você vai lá no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele estava na terra. Ele até influenciava alguns homens. O Espírito Santo de Deus estava sobre, por exemplo, Davi. Estava sobre Isaías, Ezequiel. O Espírito Santo estava sobre, mas não dentro. Porque Jesus, quando sobe, depois da ressurreição, ele fala, eu vou para junto do meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. E para que ele venha, o Consolador, é preciso que eu vá. E ali o Espírito Santo entra dentro do nosso coração. No Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava dentro do coração dos homens. Ele estava sobre. Depois de Jesus morrer na cruz, o Espírito Santo ele entra dentro do homem. Por isso que nós somos chamados templos do Senhor. Porque Deus habita em nós. Como diz os apóstolos, Deus habita em nós. E Deus habitando em você, ele só vai poder sair, ser afastado, se você for afastado. Quer dizer, enquanto a igreja de Cristo estiver na terra, o anticristo não se manifesta. Porque quando ele se manifestar, a primeira coisa que ele vai fazer é impor a marca dele. Vai vir antes dele, a besta vem antes dele. Aqui não fala que ela vai ser manifestada antes ou depois, quando que seja lá. Mas fala dele. Ele só vai se manifestar quando aquele que o detém for retirado. Então a besta que vem do mar, ela de certo modo, pelo que a gente entende, ela tende a vir antes do anticristo. Se ela vai vir com a igreja na terra ou não, eu não sei. Mas eu sei que ela vem antes e ela seduz o mundo inteiro. Depois vem o anticristo e os dois são cúmplices. E aí entra o discurso da marca da besta, você vê lá logo em seguida. Que ele continua falando no texto lá do Apocalipse, quando fala a besta que surge da terra, impondo a marca. E todos vão colocar. Se o anticristo viesse agora, nós teríamos que sofrer a perseguição para também escolher pôr não a marca da besta. E a Bíblia é clara, ela fala que só aquele que não tem o nome escrito no livro da vida que põe a marca da besta, que coloca. Mas hoje a maioria é a igreja. Então Deus é justo, Deus é organizado, Deus é ordenado, Deus não mistura o negócio. Deus primeiro retira aquele que o detém, que é a igreja, que tem o Espírito Santo dentro dela, e leva embora. Depois vem o anticristo e impõe a marca da besta. Quem não aceitar ali vai morrer. Deus, ele não separou uma noiva para ser morta, mas Deus a leva viva. Deus ressuscita os que morreram em Cristo. E isso compõe todos os santos de todos os tempos que esperavam pelo milagre de Cristo. E Deus depois leva uma parte viva. Os últimos serão os primeiros. Nós vamos chegar vivos. E Deus vai oferecer para Jesus isso, a noiva linda. Não uma noiva toda arrebentada, toda martirizada, toda sofrida. Então será de fato revelado o iníquo. Olha como é que Paulo fala no versículo 8 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Então será de fato
De fato, quando eu falo de fato, é de certeza. Isso vai acontecer assim. Revelado o iníquo. O iníquo. E aqui lá em cima fala o homem da iniquidade. Aqui embaixo fala o iníquo. A palavrinha o é o artigo definido. Quer dizer, eu só uso a palavra o ou a palavra a antes de uma coisa determinada. O homem, a mulher, o presidente, o rei, a princesa, a dançarina, o cozinheiro. Quer dizer, eu estou determinando a pessoa. Se eu falo um cozinheiro, um rei, uma rainha, eu visualizo tantos dentre uma categoria. Mas se eu falo o iníquo, eu estou falando de uma pessoa específica. É claro que lá em cima está falando o homem da iniquidade, mas ali fala o homem, então dá a entender uma categoria. Mas aqui quando fala o iníquo, está falando do anticristo em pessoa, porque fala então será de fato. Lá em cima fala, apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição e blá blá blá, mas aqui fala será de fato. Então, o anticristo ele tem um exército de seguidores, e esses estão se levantando, são homens iníquos, porque a Bíblia trata aquele que não é de Deus como iníquos. Ele fala que eles têm iniquidade, e quando Deus ele nos leva ao arrependimento, ele fala para a gente deixar a iniquidade. Amém? Fala também de filhos do diabo, hein? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. E o destruirá pela manifestação de sua vinda. A manifestação da vinda dele vai destruir o anticristo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. E aí a gente leu que o dragão deu todo o poder para a besta. E a segunda besta vai ser semelhante à primeira, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Quer dizer, ainda que as pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida vão aceitar a marca da besta, elas também vão ser seduzidas. Porque aqui fala prodígios de mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem. Aqui não está falando de alguém que vai perecer, está falando de alguém que já está perecendo. Quer dizer, o anticristo vai vir para os que perecem. Se eu pego uma maçã e falo, estas maçãs, né? Eu pego várias maçãs, porque está no plural aqui. Eu pego várias maçãs e falo, essas maçãs perecem. Se você pegar essas maçãs e olhar elas direitinho, cortar elas com a faca, você vai ver que ela já está podre, já está apodrecendo. Quer dizer, ela não tem um processo de voltar atrás, ela já entrou no processo de putrefação. Então, esses que vão seguir o anticristo, eles já estão apodrecendo. Meus amados, eu não posso pegar uma fruta que está apodrecendo e salvar essa fruta. Eu tenho que destruir ela, eu tenho que comer ela, eu tenho que jogar no lixo. Agora, se eu pego uma fruta que se eu abrir ela está certinha, ela está inteira, ela vai ser conservada. Não é assim mais ou menos que funciona? Qualquer alimento perecível que já entrou em processo de desgaste, ele não vai fazer outra a não ser terminar de apodrecer. Está já morrendo. É uma coisa que já está morta, já está decretado que ela vai morrer no final, não tem jeito. Eu não posso pegar essa maçã podre, colocar no cesto e ter a esperança que ela vai durar ainda muito tempo, porque não se dura. Amém? Então esses aqui que vão ser enganados pelo anticristo, eles já estão perecendo antes do próprio anticristo se manifestar, porque o coração deles já não tem mais esperança, eles não querem a Deus, eles não amam a Deus e eles não vão se inclinar para Deus. E a Bíblia fala lá dos 3 anos e meio para frente, que Deus vai estar mandando juiz, e lá tem as frases que Deus fala, mesmo assim os homens não se arrependeram. E mesmo assim os homens não se arrependeram. Você vai ler isso quando começarem os flagelos. Eles vão morder a língua, eles vão bestemear contra Deus, mas não vão se arrepender. Quer dizer, dos 3 anos e meio para trás, dentro da tribulação, vai ter arrependimento, vai ter salvação, vai ter testemunha. As 2 testemunhas, que é o próximo tema, vão estar pregando. Muitos vão se arrepender, muitos vão morrer, por aí vai. Mas dos 3 anos e meio para lá, não tem mais salvação. Ninguém mais vai se arrepender. Todo mundo vai aceitar a marca da besta. Todo mundo já vai ter essa marca, aliás, não vai aceitar, já vai ter, porque na primeira leva, né, na primeira fatia dos 3 anos e meio, os santos vão ser mortos. Por quê? Porque não aceitou a marca da besta. O que vai distinguir a vida da morte ali nesse processo é: aceitou a marca? Continua. Não aceitou, morre.
porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quer dizer, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque o quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Você não quer aceitar a verdade? Então fica na mentira. É o que Deus fez. Deus deu as costas para esse povo, para darem crédito à mentira, porque a natureza deles é essa. Eles já estão perecendo, o negócio deles é acabar de morrer, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade antes. Pelo contrário, aí a Bíblia fecha com isso aqui, olha, deleitaram-se com a injustiça. Por que Deus é culpado de ter milhões e milhões no inferno na eternidade, se esses que vão para lá se deleitaram com a injustiça? Quer dizer, Deus manda a verdade, Deus manda a advertência, Deus faz de tudo, a pessoa não. Então Deus vai, ok, você quer ficar na mentira? Você quer ficar no engano? Você quer ficar na esbórnia? Fica. Eu hoje estou para salvar uma turma que não quer aceitar isso, eles vão ser levados, mas você está escolhendo o mundo. Então é justo que você colha as consequências da sua escolha. É a palavra de Deus, fala isso. Meus amados, Deus, ele é um Deus de legalidade e de justiça. A justiça só pode ser aplicada em cima de fatos concretos. Deus, ele não vai julgar uma pessoa por um pecado que ela não cometeu. Deus, ele não vai julgar um coração pelo que ele não é, pelo que ele não fez, pelo que ele não sentiu, pelo que ele não viveu. Mas Deus, ele vai julgar aquele que viveu aquilo que ele ama. A Bíblia fala, meus amados, que os olhos são o espelho da alma. Mas a Bíblia fala que também a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, meu querido, não culpe a Deus pela eternidade do inferno. Não culpe a Deus por aqueles que vão adorar a besta e vão ter a marca na mão ou na fronte. Culpe a Deus. Por quê? Por quê? Por que nós vamos culpar a Deus? De que coisa? Deus é irrepreensível, Deus é justo, Deus é santo, Deus é glorioso, Deus é perfeito. Deus é vida. A Bíblia fala que Deus não se agrada da morte dos ímpios. Ele não se agrada, ele não é feliz em ver pessoas todo dia indo para o inferno. E a tristeza de Deus na grande tribulação vai ser grande, porque muitos vão se perder. Mas o que ele vai fazer? É o que você desejou, é o que você escolheu, é o que você quis. Eu não vou ficar aqui dando crédito para o anticristo falando muita coisa, não. Mas é porque em Daniel 11 fala um pouquinho do anticristo. Mas eu não estou muito afim de falar mais sobre o anticristo, não, meus amados. Porque basicamente ele vai seduzir o mundo. Ele vai seduzir aqueles que não colocaram a marca da besta. Aqueles que colocaram a marca da besta. Ele vai trazer prodígio, engano, mentira. Ele vai perseguir os cristãos que não vão aceitar essa marca. E a Bíblia fala do porquê de todas essas coisas. E, infelizmente, aqueles que não amam a Deus vão perecer. Já estão perecendo. Eu creio fielmente, estou fechando a minha Bíblia. Eu creio fielmente, meu amado, minha amada, em uma coisa. Que hoje, ao mesmo tempo que você está aí me ouvindo, você está me escutando, existem muitas pessoas perecendo, já com a podridão dentro delas. Pessoas que não têm um nome escrito no livro da vida. Aí você fala, Ana, só para terminar essa palavra, você fala, Ana, mas Deus é cruel? Ora, a Bíblia fala que Deus criou vaso para ira e para honra. Se Deus criou vaso para ira, eu entendo que Deus criou seres humanos que vão passar pela ira e vão ser condenados eternamente. Então, por que Deus deixa nascer essas pessoas? Porque Deus é legalista. Deus, para agir, ele tem que ter legalidade. Deus, ele tem que ter fato comprovado para a justiça ser cumprida. Se a pessoa para num tribunal para ser acusada de um crime, ela só pode ser acusada daquele crime se tem provas. Se a pessoa cometeu o crime, ela é culpada, mas não tem nenhuma prova de que ela cometeu, ela é decretada inocente. Então Deus, meus amados, se ele não fizesse nascer os homens maus, os chamemos assim, Deus iria ter que decretar eles inocentes na eternidade. Porque não tem prova.
Você não nasceu, você não viveu 30, 40, 60, 100 anos. Você não fez aquilo que a sua natureza é inclinada a fazer. Como que eu posso então te culpar? Eu vou ter que te levar para o céu. E aí nós iríamos ter um reino eterno de injustiça. Então Deus, ele precisa fazer nascer os vasos da ira. É aí que ele cria. Sabe o que é o vaso? O vaso é chamado corpo físico. A Bíblia fala que nós somos de barro, nós viemos do pó. O vaso, ele é criado da terra. Para você fazer um vaso de cerâmica, um vaso de barro, você tem que ter um material à base de pó para formar o material do vaso, e você o modela. Deus, ele modelou simplesmente corpos físicos e soprou o espírito dentro, soprou a vida, o fôlego de vida dentro desses corpos, desses vasos. Quando Deus soprou o espírito de vida dentro desse vaso para a ira, Deus, ele não soprou um espírito criado assim, mas Deus, ele soprou um espírito que na sua convivência com o mundo, ele iria no passar dos anos se apaixonando, se envolvendo, se inclinando com o mundo. E assim como Satanás e os seus anjos se rebelaram contra Deus no céu, porque cresceu dentro deles a vaidade, a cobiça, esses vasos para a ira só vão fazer isso na terra. É onde eles vão ser ambiciosos, assassinos, corruptos e iníquos. Ali sim, quando eles morrem, e olha que Deus ainda deixa eles à mercê do evangelho, porque a Bíblia diz que o evangelho é pregado em todo mundo. Mas eles se rebelam contra Deus por toda a sua vida. Então é onde que eles morrem, e ali então Deus pode julgar. Você já era assim, mas eu te fiz nascer para você provar para você mesmo que você é mau. Quer dizer, então eu posso te condenar uma eternidade no inferno, no lago de fogo e enxofre, porque você simplesmente fez o que você é. Você não pode entrar no céu, porque você não é bom. Eu creio, isso é uma coisa minha, não está na Bíblia tanto, evidentemente isso, mas eu creio assim, meus amados. Quando Deus cria o vaso para a ira, Deus dá a cada ser criado por ele a chance de ser na terra aquilo que ele é. Mas nada impede essa pessoa de se salvar. Mas Deus, ele é onisciente. A Bíblia fala que Deus, ele já conhecia todos os dias da nossa vida antes que nós nascêssemos. Quer dizer, Deus, ele conhece a natureza de cada um de nós. Deus, infelizmente, creio que ele teve quando ele criou o vaso para determinada pessoa, ele não deve ter criado com alegria, porque ele sabe, eu estou criando esse aqui para perdição, para também ser testemunho eterno do que acontece com aqueles que se rebelam contra mim. Eu não sei, eu poderia tentar achar tantas palavras para tentar trazer esse entendimento, mas Deus só pode ser justo com cada ser humano, seja para o céu que para o inferno, se cada ser humano viver na terra aquilo que ele é. Se o nosso coração se inclina para Deus, a nossa tendência vai ser só querer mais a Deus. Mas aí Deus fala, convertei-vos de todo o vosso coração. É por isso que muita gente entra na grande tribulação. Porque só a grande tribulação vai fazer essa pessoa se converter de todo o coração. Porque às vezes hoje ela é convertida só um pouquinho. É o ímpio, né? Ou vamos dizer assim, é o pecador, não vou chamar ele de ímpio, é o pecador que até ora, até fala com Deus e tal, mas ele não vai numa igreja, ele não quer ler uma Bíblia, ele não quer levar a sério, quer dizer, ele não está inclinado de todo o coração dele não está totalmente convencido de Deus. Ele ainda está ali, levando a coisa mais ou menos na mansa. Então ele entra na grande tribulação, e ali ele converte. Então, quem é a virgem imprudente, Ana? A virgem imprudente, ela é convertida e apostatada porque ela não junta o óleo. Ela recebeu a mensagem, ela aceitou Jesus, ela levantou a mão e falou, eu quero esse Deus. Mas ela viveu anos brincando com Deus, se desviou dos seus maus, se desviou dos seus caminhos e voltou ao vômito. E a gente fala, aceita, converte, acho que é o pastor Paulo Júnior que fala, não sei se é ele ou o Hernani Santos que fala. Nós chegamos, acho que é o Hernani Santos. Ele fala, chegamos num ponto que a gente tem que pregar o evangelho para aquele que não é convertido e tem que pregar de novo para a igreja converter. São 2 evangelhos pregados hoje.
O evangelho é sempre o mesmo, mas aquilo que é pregado, o modo como ele é pregado, quer dizer, para aquele que não é convertido, o evangelho pregado é da salvação, converta-te a Cristo, arrependa-te dos teus pecados. Mas o evangelho pregado para a igreja é, a ira está vindo, o arrebatamento está às portas, o que você vai fazer? Então, amados, queridos, que nós venhamos a ter consciência dessas coisas, que nós venhamos tomar cuidado com o modo como nós estamos levando a nossa vida, porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. Eu não quero ser um bode, mas que você queira ir de todo o seu coração para o seu próprio bem ser uma ovelha. O anticristo já está vivo. Este homem que se manifestará, assim que a igreja for afastada, ele já respira, ele já calça sapato sozinho, ele já come, ele já bebe, ele já vai no banheiro, ele já dorme. É vivo. E já é grande, não é mais um menininho, não é um rapazinho, já é um homem grande, vacinado, com documento, digamos assim. Ele só está esperando assumir o poder mundial. Ele só está esperando isso. E ele só vai fazer isso quando acontecer na televisão a imagem. Milhões de pessoas sumiram de todo o planeta de modo inesperado. Bum! Epa, tá na hora, vamos lá. Mas os próprios demônios, o próprio Satanás, quando vê o evento do arrebatamento nos ares, porque eles vão ver, porque eles são principados dos ares, eles estão nos ares, eles vão ver o arrebatamento, talvez eles vão até tentar guerrear, porque Deus fala que vem os anjos também, né? Não sei, não quero entrar nesse assunto. Mas assim que Satanás viu, opa, foi embora, agora eu vou lá e vou trazer o meu escolhido, e vai levantar, e vai dar todo o poder para ele. Então, amados, toma cuidado, vigia, para que você não perca a tua coroa, para que o teu nome não seja riscado do livro da vida, porque se for riscado, Deus não escreve de novo, não. E se o seu nome for riscado, e você estiver vivo enquanto seu nome for riscado, porque Deus é que sabe o momento de todas as coisas, você só vai aceitar a marca da besta, você vai aceitar um engano, você vai aceitar toda a lorota que está chegando por aí. Que o Senhor Jesus abençoe a todos.